Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai falar sobre força magnética. Vamos resolver alguns exercícios sobre força magnética. Então, nosso primeiro exercício aqui fala o seguinte: uma partícula de carga Q entra com velocidade V0 numa região onde existe um campo magnético uniforme B. No caso em que V0 e B possuem a mesma direção, podemos afirmar que a partícula. Então, para resolver essa questão aqui, vocês precisam ter conhecimento teórico sobre o assunto. Então, a gente viu na nossa aula teórica que quando a velocidade ela é paralela ao campo, né, ao campo magnético, o que acontece com a força? A força magnética que atua sobre essa partícula, ela é nula, né? Ela é igual a zero. Então, se a velocidade é paralela ao campo, não existe força magnética atuando sobre a partícula. E nesse caso, a partícula vai percorrer um movimento retilíneo uniforme, ou seja, ela vai percorrer toda a região do campo magnético com movimento retilíneo e velocidade constante. Então, a alternativa correta aí, não sentirá a ação do campo magnético uniforme B. Próxima. Uma partícula de massa m igual a 9,1 vezes 10 a menos 31 kg e carga Q igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs penetra com velocidade de 4,4 vezes 10 elevado a sexta metros por segundo, numa região onde existe um campo de indução magnética de 1 vezes 10 elevado a menos 3 teslas e uniforme, perpendicular à trajetória da partícula e sentido para fora do papel, como a gente pode verificar aqui na figura. Então, a gente tem um campo que está saindo da folha e uma partícula que está entrando aqui com velocidade que é perpendicular ao campo. Então, na minha caneta aqui, o campo está nessa direção e sentido aqui, saindo da folha de papel, né? Enquanto a velocidade está aqui nessa direção e sentido, ou seja, eles são perpendiculares. Então, a letra A, ele quer saber qual é a força que atua sobre B. Então, como é que a gente faz isso? A gente sabe que força magnética é calculada por módulo de Q vezes o campo magnético vezes a velocidade vezes o seno do ângulo. Que ângulo é esse? É o ângulo formado entre B e V. No entanto, a gente consegue ver na figura aqui que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo é um ângulo de 90 graus. E sabemos ainda que seno de 90 é igual a 1. Então, esta equação aqui fica simplesmente QVB ou QBV, tanto faz, né? A ordem não vai importar aí. Agora é só substituir. Então, força magnética é igual a Q. Quanto que vale o Q? 1,6 vezes 10 a menos 19. Quanto que vale o B? 1 vezes 10 elevado a menos 3. E a velocidade, que vale 4,4 vezes 10 elevado a sexta. Multiplicando isso daí, 1,6 vezes 1, 1,6 vezes 4,4 vai dar 7,04 vezes 10 elevado a quanto? Agora, a gente tem que fazer a soma aqui dos expoentes. Menos 19 menos 3, menos 22. Mais 6, menos 16 newtons
que é a unidade de força, né? Então, força magnética que exerce sobre a partícula aí, 7,04 vezes 10 a menos 16 newtons. A letra B, ele quer saber qual é a direção dessa força em relação à trajetória da partícula. Então, como é que a gente define a direção dessa força? A gente define pela regra da mão direita, né? A número 2, onde o dedão aponta no sentido da velocidade, os outros dedos apontam no sentido do campo e a palma da mão, né, aponta, né, o tapa aponta no sentido da força. Então, a gente tem aqui, ó, o V para cá, o B saindo da folha de papel, B, V, a força empurra para lá. Então, a partícula, ela se desloca para a direita. Então, a força puxa a partícula na horizontal para a direita. Então, aqui puxa a força magnética. Então, qual a direção dessa força em relação à trajetória da partícula? Direção horizontal. Horizontal para a direita. A letra C pergunta que tipo de trajetória a partícula descreve. Então, e ele pede para justificar. A gente viu que quando a velocidade e o campo, eles são paralelos, o movimento da partícula é um movimento retilíneo uniforme. Quando existe uma força atuando na partícula, que é a força magnética, ela atua como uma força centrípeta. Então, sempre que a velocidade for perpendicular ao campo, a força magnética vai corresponder à força centrípeta. Se força magnética corresponde à força centrípeta, o movimento que ela faz é um movimento circular uniforme. Então, a partícula ela entra aqui e faz este movimento aqui. Um movimento circular uniforme, ok? Na questão 3, uma partícula carregada e injetada em uma região onde atua apenas um campo magnético de módulo B, perpendicular ao movimento inicial da partícula. Então, vocês estão vendo que a velocidade é perpendicular ao campo, né? Então, a partícula vai percorrer uma trajetória circular, né, com velocidade constante. Esse campo é suficiente para fazer com que a partícula descreva um movimento circular. A carga da partícula é o triplo da carga do elétron. Então, a carga da partícula é 3 vezes a carga do elétron, ou seja, é 3 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que é a carga do elétron. O módulo do campo, então B, é igual a 2 teslas. O módulo da velocidade V é igual a 10 elevado a menos 4C. Quem é C? C é a velocidade da luz no vácuo, que vale 3 vezes 10 elevado a 8. Então, a velocidade V é 10 a menos 4, que multiplica 3 vezes 10 elevado a 8. Ele fala ainda que a massa é 3 vezes 10 elevado a menos 25 quilogramas. E ele quer saber o raio. Bem, se ele está afirmando para a gente que a partícula descreve um movimento circular, né? Sendo que V é perpendicular a B, então a gente já sabe que a força magnética é igual à força centrípeta. Quem é a força magnética? É carga vezes campo vezes velocidade. Quem é a força centrípeta? É mv ao quadrado
sobre R. Então, podemos ver que desse lado aqui a gente tem uma velocidade, desse lado aqui a gente tem uma velocidade ao quadrado, então a gente pode cancelar, né, velocidade ao quadrado é velocidade vezes velocidade. Cancela uma velocidade desse lado com essa daqui, e a gente vai obter que o raio, isolando o R, né, é igual a m vezes v dividido por q vezes b. Agora é só substituir os valores. Então, R, que é o que eu quero descobrir, é igual a m 3 vezes 10 a menos 25, vezes a velocidade, que é 10 elevado a menos 4, que multiplica 3 vezes 10 elevado a 8, dividido por Q, que é 3, que multiplica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, vezes o campo, que é 2. Bem, aqui eu tenho 3 e um 3, dividindo aqui, vou cancelar os dois, simplificar a minha equação aí. Então, aqui, na multiplicação, fica um 3 em cima e um 10 elevado a menos 25, menos 4, menos 29, mais 8, menos 21, dividido por 1,6 vezes 2, 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. Dividindo 3 por 3,2, como ele diz aqui, aproximadamente, isso daqui vai dar aproximadamente 1 vezes 10 elevado a menos 21 menos 19, ou seja, menos 21 mais 19, isso daqui vai dar a menos 2 metros, que é a unidade do Sistema Internacional. No entanto, a gente não tem essa resposta aqui, né? Então, 1 vezes 10 a menos 2 metros é a mesma coisa que 1 centímetro. Então, resposta correta aqui, letra A. Ok? Então, a gente vai dar continuidade no próximo vídeo para não ficar muito extenso. Então, próximo a gente continua com as questões aí.